Feche os olhos por um instante. Você está nos anos 80. O rádio toca Raul Seixas. As ruas fervem de movimento. E, de repente, um ronco grave invade o ar. As pessoas param. Olham. Todos sabem. O rei do asfalto chegou. Esse carro não era apenas transporte. Ele era uma marca de vitória, um sonho de consumo ou símbolo de quem tinha vencido na vida. Hoje, vamos abrir esse portal no tempo e reviver a lenda. O Chevrolet Opala, o último verdadeiro rei das ruas brasileiras. As origens do mito. Todo rei tem uma origem, e a do Opala começa no próprio nome. O Opala não foi escolhido por acaso. Ele nasce da fusão de duas lendas. O Opel Rekord da Europa, que emprestou a base da carroceria, e o Chevrolet Impala, o sedã americano de luxo que inspirou o estilo e a força dos motores. E como se não bastasse, ainda carrega a nobreza de uma pedra preciosa encontrada no Brasil, o Opala. Era o símbolo perfeito para um carro que chegava para dominar. Lançado no final dos anos 60, o Opala representava algo que o Brasil nunca tinha visto. Ele não era apenas um veículo, era uma declaração. Numa época em que as importações eram proibidas, ele ocupou sozinho o espaço que Mercedes e BMW tinham lá fora. Aqui, o trono era dele. E desde o primeiro ronco, o país entendeu. O Opala tinha vindo para marcar gerações. A ascensão e as versões icônicas. O sucesso do Opala não demorou a se multiplicar em versões que se tornaram verdadeiras lendas. Em 1971, nasceu a SS, esportividade pura, com faixas exclusivas e a promessa de potência nas ruas brasileiras. Para muitos, ainda hoje, é a versão mais desejada da história do modelo. 3 anos depois, em 1974, veio a Caravan, a perua que conquistou famílias inteiras sem perder o charme. No mesmo ano, a GM ousou com algo ainda mais exótico, a edição Rosa Pantera, uma série especial que até hoje intriga colecionadores. E havia também histórias quase secretas, como a misteriosa versão Las Vegas de 1972, projetada, mas nunca lançada. Um fantasma na linha do tempo do Opala. E o auge veio em 1980, quando a produção atingiu seu recorde. Mais de 76 mil unidades fabricadas em um único ano. Um feito impressionante, impulsionado justamente pelo sucesso da Caravan. Mas o Opala não era apenas um carro, ele era um fenômeno cultural. A Chevrolet soube construir o desejo em torno dele com uma das campanhas de marketing mais ousadas da época. Durante anos, anúncios enigmáticos alimentavam a curiosidade do público com a frase "Seu carro vem aí". E quando finalmente chegou, estrelado por nomes como Tônia Carreiro, Jair Rodrigues e Rivelino, o Brasil já estava preparado para tratar o Opala como algo maior que um automóvel, um ícone. Você acaba de assistir o maestro Diogo Pacheco, mais uma vez dirigindo uma orquestra.
Mas todo rei precisa de um coração, e o do Opala partia forte. Sob o capô morava o lendário 4.1 litros de 6 cilindros, em linha, um motor derivado de um projeto da década de 20, mas que no Brasil dos anos 70 e 80 parecia coisa do futuro. Não era sobre números frios de aceleração, era sobre força bruta, um torque imediato que colava você no banco e fazia o asfalto tremer sobre as rodas. Esse motor não funcionava, ele cantava. O ronco grave, metálico, inconfundível, virou trilha sonora de gerações. Um som que até hoje faz os apaixonados fecharem os olhos e sorrirem em silêncio. E com o tempo, a tecnologia também chegou ao trono. A partir de 1988, o Diplomata recebeu a transmissão automática ZF4HP22, a mesma que equipava carros de luxo como BMW Série 7 e Jaguar XJS. Era a prova de que o Opala estava no mesmo patamar dos grandes sedãs internacionais. Dirigir um Opala não era simplesmente guiar, era comandar. O volante pesado, a suspensão que flutuava no asfalto, a resposta direta do motor ao pé direito. Não havia computadores entre você e a máquina. Era uma conversa honesta, homem e carro. E essa sensação visceral, crua, inesquecível, é o que transformou o Opala de carro em lenda. A abertura das importações nos anos 90 trouxe uma nova era, com carros mais modernos, eficientes e seguros. O rei, com seu projeto antigo, sentiu o peso da coroa. E em 1992, a Chevrolet anunciou a sua despedida. Mas um rei não abdica em silêncio, ele sai com honra. Assim nasceu a série especial Collectors, apenas 100 unidades, numeradas como um último suspiro de uma lenda, entregues com chave de ouro e uma fita de vídeo que contava a sua história. Mas para entender por que o Opala é um mito, precisamos ser honestos. Ele não era perfeito, longe disso. Ele era conhecido pelo consumo elevado de combustível, pela tendência a sair de traseira nas curvas e pela fragilidade contra a ferrugem. Ele era um rei com pequenas falhas, porém um gigante. Sua história também foi marcada por tragédias. Em 1976, o ex-presidente Juscelino Kubitschek perdeu a vida dentro de um Opala, um evento que chocou o Brasil e adicionou uma camada sombria e humana na trajetória do carro. E são exatamente essas contradições que o tornam tão fascinante. O Opala não é amado por ser perfeito, ele é amado por ser real, por representar uma época em que os carros tinham personalidade forte, com qualidades e defeitos igualmente marcantes. Ele foi o carro da família, o esportivo dos jovens, o sedã de luxo dos executivos e até o carro da polícia. Ele estava em toda parte, ele era o Brasil sobre rodas. Hoje, ele não é apenas um carro, é um monumento. E desde a sua despedida, há mais de 30 anos, uma pergunta silenciosa ecoa no asfalto: quem ocuparia o seu lugar? A resposta nós já sabemos: ninguém. Porque o trono do último grande rei das ruas brasileiras permanece vazio. Mas essa é a história que os fatos nos contam. E você, qual é a sua memória mais marcante com um Opala? Deixe sua história nos comentários. Vamos juntos manter essa lenda viva.